Então, de todas as 9 tipos de pessoas e suas variações, os tipos 3 e suas variações de tipo 3 são as pessoas que no planeta Terra mais materializam. Elas fazem acontecer mesmo. Por exemplo, Gisele Bündchen, a modelo, é um raio 3. Então, elas têm naturalmente implantado de fábrica aquele código do segredo. Quando a gente lê o segredo, eles falam: você tem que imaginar, você tem que visualizar e você tem que sentir. E depois você tem que soltar. O soltar é a certeza, né? Aí você consegue o que você quer. Então, eles ensinam isso. Só que, na prática, a única pessoa dos 9 que faz isso naturalmente, já está no código genético dela, esse caminho são os raios 3. Né? O 3 típico e os 3, né? Todos os tipos de 3 com a asa 2, com a asa 4, e são vários, né? Que vira 108, então eles multiplicam. Então, os raios 3 são as pessoas mais materializadoras. Por quê? Porque elas são o centro do coração. E, então, justamente por isso, se você der uma demanda para um 3, ele vai fazer. Então, é muito comum, imagina aí uma família de 12 filhos, um dos filhos é 3. Lá pelo meio, ou o primeiro ou o último, um deles é 3. E aí, essa família grande, mora todo mundo na roça, na maior dificuldade, sem dinheiro, e aquela luta, pode apostar. O 3 vai destacar de todo mundo. Ou ele vai ficar rico, ou ele vai comprar a terra dos irmãos, ou ele vai para a cidade e abre um comércio. E se tiver no meio de uma cidade muito pobre, sempre tem um raio 3, que é o sujeito que é o dono da farmácia, que é o dono de não sei o quê, que é o comerciante geral. Então, o 3 ele vai destacar, ele vai, não, pode até ter 3 pobre, mas não sem destaque, certo? Então, nós vamos falar hoje de quem veio nos ensinar a materializar as coisas. É o tipo 3. Aí vocês podem até pensar: nossa, essa pessoa só tem coisa boa. Aí eu volto a dizer para vocês: todas as personalidades têm essência e têm ego. Então, o 3 também. Então, mesmo assim, sendo extremamente realizador, há alguns calcanhares de Aquiles no 3 que são muito sérios. Então, naquela reguinha lá de acima de 5 e abaixo de 5, o 3 também vai fazer essa análise, tá? Então, o vício emocional do raio 3 é a vaidade. Ele é da tríade do emocional. Então, o problema da tríade do emocional é a opinião do outro, né? Eles são da imagem. O 2, o 3 e o 4 são tipos que vão estar ligados à questão da imagem. Desses 3 tipos, o 3 é o vaidoso, né? É o vaidoso. E o que é isso? O lema do 3 é: o segundo lugar é o primeiro dos últimos. Ou então, o segundo lugar é o primeiro perdedor, né? Geralmente, essa é a ideia dele. Então, ele não entra numa briga para perder. Ele nasce extremamente competitivo. Altamente competitivo é o raio 3. E é desde criancinha, na escola, né? Ele vai para a escola com borracha e volta com 3, 4. Ele vende a borracha, a mãe compra a borracha por 50 centavos, ele vende por 1,50 e compra mais duas, ele comercializa. É incrível como ele tem um potencial expansivo, o 3. Né? E engraçado que o 3, essa vaidade dele é por reconhecimento, ele quer reconhecimento. Então, você pode falar para ele assim: não, você não vai conseguir. Isso não abala ele, não. Você pode falar: não vai conseguir. Ele fala: eu te provo que eu consigo. Então, muitos raios 3 cresceram na vida e fizeram, às vezes, até fortuna, justamente porque nasceu em algum lugar em que ele ouviu que ele era filho de, sei lá, você é filho do vaqueiro, você vai ser vaqueiro também. Ele fala: eu não.
E aí ele vai provar isso. Então, nem que seja para isso, para ser reconhecido, ele dá uma guinada na vida dele. Então, ele tem uma mola propulsora interna fantástica. O tipo 3 do Enneagrama, ele é apegado à imagem, e é muito apegado, tá? Então, ele tem um estereótipo dele que ele precisa passar, e ele quer passar uma ideia de sucesso. Então, ele nasce desde criancinha, de pequenininho, ele quer se destacar, tá? Então, o segundo lugar não é para ele, tá? Ele não se, definitivamente, ele não se importa em competir, desde que ele ganhe, tá? Desde que ele ganhe. Para ele, aquele negócio assim, calma, fulano, o importante é competir. Essa frase, não. Se a criança 3 estiver chorando porque tirou o segundo lugar, não adianta falar isso, calma, meu bem, o importante é competir, você tem que aprender a competir. Isso não convence ele. Ali mesmo ele decide o resto da vida dele nunca mais perder nada. É incrível como eles fazem isso. O tipo 3 acredita que só os campeões terão lugar no mundo e que ele quer garantir o lugar dele, né, no mundo. Metas, desde sempre, fazem parte da vida do tipo 3, assim como a preparação, o trabalho árduo para atingir cada uma delas. Ele tem uma facilidade de adaptação muito grande, podendo se parecer com qualquer um dos 8 tipos. Isso é uma coisa fantástica que os 3 eneatipos do coração têm, do emocional têm. Adaptabilidade. Tanto que o animal que representa o raio 3 é o camaleão. O animal de poder, né, que representa, que descreve melhor no mundo animal o raio 3 é o camaleão. Ele vai passando e vai mudando de cor. Então, a adaptabilidade do raio 3 é traduzida pela figura do camaleão. Então, se ele tiver, por exemplo, junto com um monte de raio 8, ou num ambiente onde a preponderância de raio 8, ele praticamente vira um raio 8. Ele fala como 8, ele veste, ele gesticula, né? Algumas pessoas olham para essas pessoas, né? Principalmente se for um parente, e falam, nossa, como fulano é falso. Não é, isso é uma capacidade de adaptação ao meio. Mas não entendam que ele vai se submeter ao meio, é ao contrário. Ele é do emocional, então ele é um controlador pela emoção. Então ele vai dominar o meio. Ele está estudando o meio para dominar esse meio, né? Ele é extremamente estrategista. As pessoas que adotam o tipo 3 são centradas na ação ou no planejamento, visando o reconhecimento. Aqui começa a primeira coisa interessante de destaque do 3. Geralmente, os 3 eneatipos do coração, né, a tríade do coração, a tríade emocional, é uma tríade que o primeiro impacto dela é o coração, é o sentir. Então, nós falamos com antecedência que a tríade do controle, a tríade do fazer, do 891, é que são os fazedores, são os cheios de meta e tal e tal. Então, o 3, ele tem essa característica. Como ele está ligado ao 9 e ao 6, que ele é o triângulo do meio, né? Então, ele tem uma influência muito grande dos outros 2 tipos de tríade. Assim como o 9 também tem influência do 3 e do 6, o 6 tem influência do 9 e do 3. Então, o triângulo do meio, eles circulam em relação ao fazer do outro, dos outros 2 vizinhos dele, com muita facilidade. Então, ele tem habilidades de fazer muito grande, por exemplo, essa questão do planejamento, né? E o 3, outra característica que soma com essa questão aqui do 3 ser sentado no planejamento, e ele não é do controle, ele não é do instinto, né? É que ele suspende a emoção. Enquanto o 2 jorra para fora e o 4 jorra para dentro, o 3 não jorra sentimento. Imagina aí, o centro do emocional suspende o sentir. Então, ele é frio.
frio de coração. Quem tem parente 3 sabe o quanto um parente 3 ele é praticamente só razão e fazer. Você acha até que ele não é do emocional. Tem gente que fala que os raios 3 são doadores vivos de coração. Eles são pessoas vivas, mas eles não têm coração. Porque eles são o centro do coração e eles negam isso. É isso que o raio 3 veio aprender, acessar a própria fonte, que é o coração. E existem 3 maravilhosos que acessaram o coração. Um deles é Silvio Santos. Né? Silvio Santos é um menino que sai aí de origem muito, muito humilde e faz fortuna, né? Dono de TV e tudo mais. Ele se cria e se recria décadas a fio, né? Sem nenhuma instrução, sem faculdade, sem pai, sem mãe bancando nada, né? E a empresa que ele monta é uma empresa altamente familiar. Ele conhece nome por nome dos seus funcionários, os parentes, a mãe dos funcionários, a mulher, filhos. Então, ele ele teve esse crescimento, né, em relação ao coração. Conta, inclusive, que um jornalista foi demitido pelo RH da SBT, porque depois que descobriu que estava com câncer, né, a emissora demitiu. Aí, quando o rapaz foi lá agradecer ele, né, pelo tempo que teve na SBT e o apoio que ele deu na carreira, né? Aí ele perguntou, por que você está saindo da SBT? Ele, não, Silvio, eu não estou saindo, a SBT me demitiu. Não pode ficar com um funcionário que vai faltar, né? Que eu vou sair agora para poder fazer um tratamento de câncer. Aí Silvio falou, não, mas você não pode ser demitido. Foi lá, mandou contratar de novo e ainda fez a SBT pagar o tratamento. Então, esse é um 3 que acessa o coração. Mas muitos 3 não acessam o coração. E aí eles se tornam realmente, sabe, um sujeito cortante. Tem uma visão mercantilista que os guia para a sua perseguição do sucesso. O vício emocional é a vaidade, que, por ser inconsciente, é justificada com atitude progressiva e autoimagem eficiente. O nome bem-sucedido vem do seu apego à imagem e ao valor que ela traduz. O sucesso é um meio de conquistar valor próprio. No fundo, o raio 3 acha que é um merda. Então, ele precisa para si mesmo provar o tempo todo que ele é um sucesso. E aí ele mede isso pela fala do outro. Então, quando os outros o veem como bem-sucedido, ele vai referendando essa baixa autoestima que é natural dele. É impressionante como é que ele reverte, né? Mas dentro dele tem um grande buraco, né? Em fazer, uma compulsão por fazer, por sucesso, crescer, inventar, criar, comprar, vender, né? Frases comuns dele, né? Ele gosta muito de falar das realizações que ele tem, competências e habilidades que ele possui. Aparentemente, autoestima não é o problema para quem é 3, né? E modéstia à parte, ele fala, eu sou bem, sou bom em tal coisa mesmo. Então, eles fazem propaganda de si mesmo, né? Se você desenvolve hábitos de sucesso se torna um hábito. Ele gosta dessas frases assim, né? Mas, no fundo, o que sustenta essa aparente autoestima, até uma certa arrogância, é baixa autoestima, tá? A crença dele é a vaidade. Então, nesse processo, o tipo 3, ele bola algumas artimanhas mentais de autopromoção para impressionar os outros, por meio de seus títulos e suas conquistas. Então, medalhas douradas, coloridas, troféus, carro. Quando o Raio 3 gosta de carro, ele nem anda nos carros, mas ele tem ali 16 carros. Tem um Raio 3 que eu conheço que ele fala assim, todo mês eu tenho que lavar meus carros. Quando eu termino de lavar o último, o primeiro já precisa ser lavado de novo. Quer dizer, de tanto carro que eu tenho. Olha que chique. Isso para ele é, né? E quem é um réis mortais? Um 2, um 4, um 1, um 7, um 6, um 5, um 9?
olha para isso e acha, meu Deus, que pessoa é essa, gente? E a gente julga o raio 3, né? Mas, na verdade, esse é um superpoder que o raio 3 tem. É uma forma, né, de se adaptar ao meio. Ele é o camaleão. Ele se adapta a todas as situações. A paixão dele é o auto-engano. Então, trata de uma emoção que toma conta dele, promovendo a sensação de que ele é aquela personagem de sucesso que ele criou para interagir com as pessoas em sua volta. Então, ele tem o vício emocional de se adaptar e de se transformar no que é necessário para a meta. Com isso, veio o questionamento: quem sou eu de verdade? Então, esse é o buraco do raio 3. Quem sou eu de verdade? Quem sou eu de verdade? Eu sou isso que eu criei? E aí ele mistura, ele acha que ele é um fake news, aí ele tem que criar mais sucesso para ele convencer ele mesmo. Então, toda vez que ele arrota na cara de alguém os carros que ele tem, as coisas que ele fez, os cursos que ele frequentou, os prêmios que ele ganhou, com quem que ele jantou, na verdade, ele não está convencendo a pessoa, ele está convencendo a ele mesmo. Essa é a dor dele, é o auto-engano. A principal consequência negativa é uma dificuldade em reconhecer as suas reais necessidades. Então, o raio 3 tem muita dificuldade de pedir desculpa, tem muita dificuldade de entender que errou, né? Geralmente o outro erra e, e aí ele não dá outra chance mesmo, porque ele não permite, né, ser enganado, cometam erros com ele. Se o erro foi um erro de processo, ele não se abate, ele fala, vamos fazer de novo. Igual o Elon Musk é 3, né? Então, quando ele soltou aquele foguete, o foguete explodiu, você pode olhar a cara dele na cena, né? Tem uma cena que mostra uma cara de decepção. Imediatamente, depois do olhar de decepção, vem um olhar de altivez, como se ele pensasse assim, vou fazer de novo. Não deu certo dessa vez, mas vai dar. Então, eles são assim. Isso é um superpoder, né? Mas quem está em volta, muitas vezes, não compreende. O afastamento de si revela pessoas frias, que disfarçam sua frieza com imagem humanista. Então, é comum, muito raio 3, ter ONG, né? Financiar ONG, financiar Natal para não sei quem, porque ele quer uma imagem humanista. Olha, ser da família, conviver com um raio 3 não é fácil. Eu falo porque eu tenho um pai 3. Então, ele é bem capaz de deixar em casa todo mundo à míngua e pagar uma churrascada para os amigos no sábado de R$ 2.000. E em casa não ter comida para comer. Então, é impressionante assim, como ele tem esses objetivos dele, são muito duros e muito claros, né? Papai, por exemplo, a gente não lembra de um Natal que ele tenha passado conosco. Principalmente porque meu pai ele é social dominante. Vocês já sabem o que é isso. Então, estar com as pessoas lá fora, para ele, era muito mais negócio. Então, ele saía para o Natal, por exemplo, para festejar com os amigos. Lá mesmo, ele ia para o lugar, comprava um gado, vendia um gado, saía com a caminhonete e voltava com um carro de passeio, ou saía com um carro de passeio e voltava com a caminhonete, ou alguém deixava ele lá de carona, vinha sem o carro, porque ele trocou de boi, de vaca. Então, é impressionante como eles realmente não têm apego às coisas, eles não têm fidelidade a coisas. Então, as coisas os servem. Eles trocam tudo. Se você der um presente para um raio 3, um relógio, né? Aí foi você que deu. E ele chegar ali na frente, ele achar uma pessoa que o relógio valeu aí R$ 50.000, ele achar uma pessoa que dê 60, ou ele troca em 2 cabeças de vaca pelo relógio, ele faz o negócio. Ele não vai pensar assim, mas foi fulano que me deu, tem um valor emocional. Não tem valor emocional. Valor emocional ele tem por prêmios. Ele tem valor emocional por medalha, ele tem valor emocional por
títulos, ele tem valor emocional para essas coisas que os dão status, né? Agora, por exemplo, vamos imaginar que esse relógio ele tenha ganhado do Luciano Huck, ou do presidente da República. Aí isso vai ser um troféu para ele? Aí tem valor sentimental. Então, esposa dá presente, colar de ouro, ele troca, ele vende, ele negocia. Ele fala, foi só um colagem, você não me deu, é meu? Eu faço o que eu quiser. Então, eles são assim, né? São aficionados pelo resultado, estressando todos ao seu redor em nome de uma excelência. E aí, para eles, os fins justificam os meios, tá? Se os ventos mudarem, a gente ajusta as velas. Então, a ideia dele é sempre adaptar. Então, eles têm muito problema também com o código de ética. Então, essas pesquisas que quebram o código de ética, porque vão descobrir tal coisa que pode dar muito dinheiro, tudo é empreitada de raio 3. Andam com o taxímetro nas costas, comprometendo-se com as pessoas na justa medida em que elas se tornam úteis para alcançar as metas. Esse também é outro calcanhar de Aquiles na convivência com o 3. Então, ele entra numa empresa. Imagina que ele entra jovenzinho numa empresa lá como office boy, tá? E aí, pode ter certeza, se a ideia dele é se tornar empresário, ele não quer cargo nenhum da empresa, aquela empresa que ele começou como office boy, a não ser o da presidência. Então, se você for porteiro também, ou se você for a menina do café, e isso não interessar para ele, ele não vai fazer amizade com essas pessoas. Ele vai fazer amizade com o sujeito as pessoas que podem auxiliá-lo nas suas conquistas. Então, sim, ele é interesseiro. O raio 3 é interesseiro, tá? Se ele descobrir, por exemplo, que o presidente da empresa tem um caso com a moça do cafezinho, a moça do cafezinho vai ser a melhor amiga dele. Porque através dela, não porque ele vai ter alguma coisa com ela, porque através dela ele chega ao presidente. Entende como é? Então, sim, ele é estrategista 100% do tempo e ética não é o forte dele. Nas empresas, encontramos o tipo 3 normalmente ligado às áreas em que haja possibilidade de crescimento. Venda, advocacia, administração, autônomos, consultoria, assessorias, são algumas áreas comuns onde eles atuam muito. Agora a gente está vendo muito coaching 3, né? Sua capacidade de sintetizar ideias e comunicar gera orientação em função de metas, mas em sua compulsão tornam-se impessoais, exigindo das pessoas mais do que elas podem dar, e descomprometidos, podendo abandonar o barco diante de uma proposta mais atraente. Então, se ele estiver na sua empresa trabalhando, dando tudo muito certo, muito bem, e uma outra empresa falar com ele, olha, eu pago o dobro, ele larga você na mão. E vai. Ok? Ele nem pensa, estou deixando fechadas as portas. Porque não, ele não pensa isso. Ele só pensa, é melhor para mim, vou ganhar mais, vou crescer mais rápido, vou chegar nos meus objetivos mais rápido. Pronto, ele vai. Foi. Aí, inclusive, tem empresas que brigam, né? Aí a empresa que já está com ele para não perder o que já empreitou, não, mas eu subo mais. Aí vira aquele leilão. E ele no meio, se sentindo importante. Né? Pontos positivos. Foco e resultado, adaptação e agilidade é a pessoa que olha para o futuro e estabelece uma meta, planeja passo a passo como fazer para atingir e executa para chegar lá. Então, diz que Gisele Bündchen saiu da terra dela, que ainda adolescente, né, jovenzinha, quando chegou em São Paulo, na rodoviária de São Paulo, ela foi roubada, levaram todo o dinheiro e documento dela, a carteira com tudo. Aí ela foi conseguir uma ficha de telefone e ligou para o pai. Aí o pai falou, contando, né? Pai, chorando, pai, eu tô aqui muito abalada porque alguém passou, roubou minha carteira, eu tô sem R$ 1, e levaram meus documentos, e agora, o que eu vou fazer? Aí o pai falou, minha filha, você quer que eu mande um dinheiro para você aí, para você voltar para cá? Aí ela falou, não, voltar para aí não. Não, voltar para aí não é opção. Então, andar para trás, voltar para trás não é opção. Ela só queria desabafar, né?
E aí, ainda assim, com esse tapa na cara, ela alugou um apartamento, foi lá, fez o teste, alugou um apartamento. E aí tem até um vídeo dela dando uma entrevista, né? O apartamento todo vazio, ela abre o quarto, fala assim, com um beliche, né? Dois beliches. Ela fala assim: aqui vão ficar 4 modelos. Então, ela alugou um apartamento grande e sublocou o apartamento para modelos, quando ela chegou em São Paulo. E aí, um dia eu vi a entrevista dela, ela dizendo assim: sabe por que, que eu fui longe? Eu fui longe porque se a empresa me mandasse tirar a roupa para tirar uma foto e tivesse 0 graus, eu tirava a roupa para tirar a foto e nem arrepiava, nunca reclamei. E se eu tivesse que fazer o ensaio todo de novo porque as fotos não ficavam boas, eu faria novamente, até elas ficarem perfeitas. Quer dizer, ela suportava frio, calor, o que fosse, sapato menor do que o pé. Ela nunca reclamou das condições. Ela queria chegar onde ela chegou, né? Então, o raio 3 ele é assim. Pontos de desenvolvimento. Pode ser visto como frio, sem tempo, sem paciência para emoções, sejam suas ou sejam dos outros. Como foca muito na meta, muitas vezes o tipo 3 tem dificuldade de cuidar das pessoas e dos relacionamentos à sua volta. Isso é o ponto de crescimento do raio 3. Acessar o coração, porque ele é o centro do coração. Então, quando ele acessa, ele fica um ser humano inteiro fantástico. Para maior equilíbrio, quando os tipo 3 reconhecem seu padrão de comportamento como sendo a maneira de se organizar e não o que realmente são, eles são abertos a desenvolver a neutralização da vaidade, né? Que é o vício emocional, e o contato consigo mesmos por meio da virtude da sinceridade. Então, aí eles reconhecem as próprias limitações, se tornam mais humanos, né? Essa ferramenta auxilia a conhecer o que querem a partir de si mesmos, não mais por meio do sucesso, admiração e reconhecimento, permitindo uma integração maior de seus sentimentos, pensamentos e ações. Então, ele se torna um humano mais cordial, mais amoroso, né? Mas, assim, sem praticidade, muito difícil. Muito difícil. O que domina é a personalidade do tipo 3. Então, nós já falamos que ele é a ilusão do auto-engano, a fixação é a vaidade, e o mecanismo de defesa é a identificação onde ele quer ser reconhecido. Quando o tipo 3 acessa o seu melhor, o seu estado superior e sua essência, então a verdade vira verdade. Ele é uma pessoa, ele para de criar, né? Fakes. Então, a percepção direta dele da existência do ser, aquela noção da essência, né, de conquistar as coisas, seu lugar ao sol, não fica sendo a qualquer custo, porque o 3 é aquele que cria a ideia de que subir nos outros para crescer. Quando a gente tem dificuldade de lidar com o dinheiro, porque a gente acha que o dinheiro faz a gente ficar mal, é porque a gente está se colocando no mundo como se fosse um raio 3. A gente olha para a vida deles e a gente os julga. Olha o que o dinheiro faz com a pessoa. Não é, essa é a essência dele. O 3 sem dinheiro, ele é assim também. Dica final, esperança. Compreensão de que o tipo não depende só do seu esforço e de que existe um fluxo natural e um tempo para as coisas. Compreensão de que não existe uma pessoa que seja o centro do universo e que todos somos igualmente parte dele. Então, quando ele crê nisso, quando ele entende isso e aceita essa realidade, ele baixa mais a bola. Aí ele, geralmente, o 3 acessa esses dados quando ele passa algum risco de vida. Existe um raio 3 muito conhecido no Brasil, inclusive é um casal de raio 3, os dois são raio 3. E depois de um acidente, é que ela mudou
muito na carreira dela, e está amadurecendo, né, envelhecendo de uma forma linda, que é a Angélica. O Luciano Huck é 3 e a Angélica também, né? Olha como o Luciano Huck não tem apego, né? O Caldeirão do Huck foi o programa feito por ele a vida toda, criado para ele, tem o nome dele, Caldeirão do Huck, né? Quando chegou a hora dele mudar os investimentos dele, ele passou o programa para frente sem problema. Agora é só Caldeirão. Não tem saudosismo. Você não viu ele? Ai, tiraram o meu programa com o meu nome. Não tem isso. A Fátima Bernardes também é 3. Tiraram ela do Jornal Nacional, né, para outra poder lá entrar. Então, eu quero um programa. Deram um programa horário nobre, 10 horas da manhã. O encontro com a Fátima Bernardes. Tá ótimo. Fica com o Jornal Nacional. Então, eles negociam tudo, não tem apego à coisa. E a Angélica mudou muito o ritmo de vida dela, inclusive passou a fazer meditação transcendental, fazer cursos de autoconhecimento, Access, etc., depois que o avião caiu com eles, né? Ela, o marido e os filhos, ela é um raio 3 tipo família, e Luciano também é um tipo família. Então, depois desse acidente com o avião, é que a vida deles, né? Dos dois, muda radicalmente. E eles, inclusive, diminuem, acelera, desacelera nos programas para ganhar mais qualidade de vida com os filhos. Bom, aqui eu vou trazer uma novidade que já era para eu ter falado do raio 1 e do raio 2, e não falei, que é o movimento da seta. Então, nós estamos aqui, ó, no raio 3, estão vendo aqui a bolinha? E a seta do raio 3 é assim, ó, tá vendo? Ela vai para o 9, desce no 6 e volta para o 3, que é o triângulo do meio. Então, todas as vezes que o movimento de vida é no sentido da seta, a gente entra aqui, ó, num modo de autodestruição. É o sentido natural do ego. Então, o raio 3, que é todo metódico, rápido, quando ele acessa a qualidade 9 da preguiça, da lerdeza, né, da procrastinação, ele chega no 6 com medo, de autoproteção demais, proteção demais. E aí ele volta para cá completamente desconfigurado. Quando a rota é essa aqui, ó, a gente chama de rota de autodestruição. Então, o 3 em desequilíbrio, ele pode ter picos de preguiça, né? Picos de preguiça. Ele pode ter pensamentos muito acelerados e confusos, como o raio 6. E aí ele chega no perfeccionismo 3 completamente sem coração, desconfigurado, mal, antiético, e aí o ego dele vai a mil, tá? Ele cai no fosso do ego. Como curar isso? É fazer o movimento contrário. O crescimento é o movimento de construção, de crescimento, é contrário à seta. Então, primeiro, o raio 3 tem que acessar a segurança, acessar o pensamento, acessar a prevenção do raio 3, do raio 6 primeiro, né, que é o sentido contrário da seta. Depois ele chega na calma do 9, na parcimônia do 9, na sabedoria do 9, observação do 9, aí ele acessa o coração em 3. Aí ele acessa o coração dele. Entende que ele vai primeiro para o intelecto, depois para a ação calma do 9, aí ele volta e acessa o coração dele. Se ele fizer o movimento contrário, o primeiro para o 9, ele não acessa a calma do 9. Ele acessa os vícios emocionais do 9. Aí ele fica preguiçoso, fica lerdo, fica lento, culpando os outros. Aí ele vai para o 6 e acessa o medo 6, acessa a essência de pensamento e vira uma loucura a vida dele. Ele chega com o coração totalmente congelado. Aí ele fica cruel, fica duro, cruel, frio. Aí ele vende a mãe se for necessário, rouba os parentes. Nossa, pinta essa pequeira. Aí, ok?
E sobre o raio 3, era isso.